tarde para você que está chegando com a gente aqui no Arquibancada Tricolor. Tá começando mais um boletim informativo sobre o futebol feminino do São Paulo. Hoje a gente tem muita coisa para falar, dia a dia. Vamos falar da base também, da seleção brasileira, mas nesse comecinho o assunto é The Women's Cup. O São Paulo, infelizmente, acabou perdendo para o Racing Louisville na semifinal. A gente vinha falando desse torneio amistoso, que era importante, né? Até para as meninas se manterem ali na ativa. O São Paulo empatou com um time norte-americano, que é um time de tradição dentro do futebol feminino. Foi um jogo acirrado, mas infelizmente acabou perdendo nos pênaltis, né? Por 4-2 o Racing Louisville, então avança para a final do torneio amistoso. Eu tô aqui com a escalação do Thiago, né, para essa partida. Ele que foi com a Carlinha no gol, né, ali na zaga a Jéssica Soares e a Anne, nas laterais a Caldeirão e a Bia Menezes, a Aline Milene e Maressa da dupla de volantes, a Isa Guimarães um pouco mais na frente, aí tinha Duda Serrana, Camilinha e de 9 a Crivellari, né? Ali como centroavante do São Paulo. Agora as meninas continuam essa preparação e esperam as companheiras, né? Que estavam ali na seleção brasileira retornarem para dar sequência na temporada, nesse segundo semestre, que é muito importante aí para o São Paulo. Bom, pessoal, e falando em retorno, é legal a gente lembrar aqui que a Dudinha não deve voltar ao São Paulo depois dessa passagem para a Copa América, né? A atleta provavelmente segue para o San Diego Wave, o time com o qual deve fechar contrato aí para a próxima temporada. Lembrando que a atleta é jovem, acabou de completar 20 anos na seleção brasileira e é muito importante para o ataque tricolor, né? A Dudinha, então, é um desfalque para esse próximo semestre. E já que a gente tocou no assunto seleção brasileira, bora falar do Brasil, né? Porque teve jogo na última semana, goleada. As brasileiras venceram as bolivianas por 6-0. Jogaço, Brasil muito entrosado dentro de campo, propôs jogo, a altitude já não era uma questão e hoje tem mais uma partida contra as paraguaias. A seleção do Paraguai é um pouquinho diferente, né? Tem uma defesa mais concisa, procura propor mais jogo, mas o Brasil segue sendo superior. Outra coisa que eu queria falar que aconteceu nessa última semana foi a questão do aquecimento, gente. A Conmebol não estava permitindo que as jogadoras de linha aquecessem antes de entrar em campo. Nem em torneio amistosos acontece isso. E é claro que foi uma reclamação das jogadoras, do Arthur, e com muita razão. Já passou da hora, né, da Conmebol olhar o futebol feminino com profissionalismo. A gente vai ouvir o Arthur sobre isso agora. É legal ser um desabafo mais do que uma cobrança, porque não é a gente que tem que cobrar que os responsáveis por fazer futebol façam, né, o trabalho deles, né? Da melhor maneira como essas atletas fazem em campo, e eu procuro fazer o meu todos os dias também ao meu máximo. E valorizando, respeitando, né, o ambiente, o cenário que a gente está. Eu não sei exatamente o que a Ari falou, mas posso te dizer que, como disse na coletiva anterior, a questão do aquecimento me preocupa muito, porque hoje, por exemplo, a gente teve uma jogadora que no final do aquecimento sentiu ali uma possibilidade de ter alguma coisa muscular, mas foi feito os testes, tudo. Mas o que eu penso é a outra jogadora que não aqueceu, porque não tem espaço para aquecer. Se ela precisa ser trocada em cima da hora, ela vai entrar em campo sem aquecimento, porque o lugar não cabe às 20 para aquecer de linha, né? E vão aquecer mal. As que começam também não aquecem para futebol, né? Então essa é uma condição que para mim tem sido até preocupante para a saúde das jogadoras. E obviamente para o jogo, porque quando as duas equipes não aquecem no campo, demoram a pegar. Talvez a gente vê aí muitos erros de passe de todas as equipes, né? Especialmente no primeiro tempo. Pode ser que isso, eu penso, né, que isso influencia muito, não ter um aquecimento dentro do campo. Bom, pessoal, o nosso boletim tá chegando no final. Antes eu vou dar uma passada aqui no que tá acontecendo na base do São Paulo. Vamos falar de sub-20 rapidinho, porque as meninas realmente estavam passando por um momento de instabilidade, mas na última rodada do Campeonato Brasileiro venceram a partida contra o Galo, o Atlético Mineiro, por 2-1. Quem marcou para o tricolor foi a Isila e a Laura Laredo. A gente segue acompanhando aqui
todas as informações da base e, claro, trazendo as informações para vocês. Nosso boletim chegou ao final, lembrando que só em agosto que vai ter jogo, né, pelo time profissional aí. Antes da Copa América, esquece datas oficiais, mas a gente segue aqui trazendo todas as informações de bastidores e também das meninas de Cotia, beleza? Até semana que vem.